Meus amigos, agora a gente vai ver um caso prático que o Edson Ricardo da Cunha, que é geólogo e mestre em sensoriamento remoto, ele trabalha na área de responsabilidade social corporativa da Petrobras e é coordenador da Comissão de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Por favor, Edson, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, o Conselho Federal de Administração, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, pela organização e ideia desse tema, né? Quando eu fui convidado, conversando no telefone com a Elizabeth, né, ela falou para visitar o site, eu fui ver a programação e vi o grande alinhamento, né, com tudo aquilo que a gente está trabalhando na temática da sustentabilidade na Petrobras. Então, o que eu estou falando, estou elogiando o evento, porque eu realmente estive aqui, estava aqui no primeiro dia, no segundo dia, na parte da manhã, dos 2 dias, e hoje pela manhã também estive aqui. Então, gostei muito e acho que tem tudo que foi colocado aqui foi discutido, tem um alinhamento muito grande com aquilo que a gente considera na Petrobras a nossa política de responsabilidade social, vocês vão ver em alguns slides que eu vou mostrar aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção foi uma colocação feita logo na abertura, se eu não me engano, pela presidenta aqui do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, que quando foi sugerido o tema Pacto Global, algumas pessoas acharam estranho, né? Acharam o que tem a ver o administrador com essa temática do Pacto Global, né? Eu digo que também me encontrei naquela situação, porque vocês imaginam o seguinte, eu sou geólogo, trabalho com sustentabilidade numa empresa de petróleo. Então, a primeira coisa que me perguntam logo, os meus amigos, me acham até um traidor, falam, pô, você é geólogo, por que você não está procurando petróleo, né? Alguns até brincam e falam assim, pô, a gente está sujando para você limpar, mas não é nada disso, na verdade, essa temática da sustentabilidade, ela é afeita a todos, né? E a todas por conta da sua complexidade e transversalidade, né? Então, está para os administradores, está para os geólogos, está para os profissionais da área de saúde, né? Então, está para todos os profissionais, sejam eles no nível técnico ou no nível superior, independente, ou seja, está para a sociedade, está colocado aí para a sociedade, né? Então, vamos passar aqui. Bom, eu, como falei, sou geólogo, fiz mestrado em sensoriamento remoto e estive trabalhando no governo do estado de Goiás na área de recursos naturais como gestor. Então, na ocasião que eu estive no governo do estado de Goiás, eu tive também um pouco de aproximação aí com as questões da administração pública, né? Então, tive a oportunidade de ver os desafios também da administração pública. Na Petrobras, eu estou desde janeiro de 2003, passei pela Universidade Petrobras, pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras e pela área de comunicação e responsabilidade social. Eu vou mostrar que anteriormente a gente estava, a responsabilidade social dentro da Petrobras, ela estava inserida dentro da comunicação institucional, agora nós estamos uma gerência executiva própria, né? E desde esse ano eu estou na área da responsabilidade social corporativa, né? Além disso, eu acho que é importante dizer que eu sou um apaixonado pela natureza, a diversidade e o valor das pessoas, né? Porque é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente está discutindo esse tema, esse que me motiva, né? Então, para trazer uma reflexão, me chama muito a atenção a definição de desenvolvimento sustentável. Quando a gente olha que ela foi cunhada aí no final dos anos 80, em 1987, quando uma comissão da ONU se reuniu para discutir sobre o tema e elaborou o documento chamado Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland, que vem a ser o sobrenome da então primeira-ministra da Noruega.
E aí, esse relatório diz que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. E aí, desde 87 que a gente está falando nesse tema. É pouco tempo, mas também não é tão pouco tempo assim. E o que eu acho que é importante a gente ver aqui é essa questão das gerações futuras. Vamos lá. Em 92, até foi mostrado, a gente não combinou, mas foi mostrado aí no vídeo de abertura do painel, a canadense, a pré-adolescente canadense, a Servan, que causou sensação quando, com 12 anos, né, naquela ocasião, ela discursou na Conferência da Terra, na então Rio 92, pedindo: se vocês não podem recuperar nada disso, por favor, parem de destruir, né? Então, está ela aqui, que apareceu no vídeo. Essa aqui é ela em 2009, 2010, ela já tem 30 e poucos anos, 32 anos. E no ano passado foi feito, em 2010, foi feito um filme sobre a trajetória dela. Ela hoje tem um filhinho, né? Então, ela era a geração futura e já está colocando aí mais uma geração futura. Então, a gente tem que ter noção que as gerações futuras estão aí. E aí eu fui ver, na revista do Conselho Regional do Rio de Janeiro, foi feita uma análise do perfil do administrador e colocou lá que o administrador é jovem, né? Essa pesquisa nacional sobre o perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho do administrador, com idade média de 39 anos. Então, olha só, em 87, o jovem administrador de hoje tinha 14 anos, fazia, naquele momento, parte das gerações futuras. E hoje ele tem a missão de contribuir para o nosso futuro comum, né? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, que eu acredito nisso: as gerações futuras, elas não é uma coisa distante, não, está aí, está agora, é a gente que está fazendo aqui, né? Bom, dito isso, a nossa área de responsabilidade social na Petrobras, ela tem uma definição do que é responsabilidade social para a Petrobras. Essa definição foi apresentada pela primeira vez no então Balanço Social de 2007, hoje a gente denomina Relatório de Sustentabilidade, mas na época a gente chamava de Balanço Social. Em 2007 a gente colocou que para a Petrobras, responsabilidade social é a forma de gestão integrada, ética e transparente dos negócios e atividades e das suas relações com todos os públicos de interesse, promovendo os direitos humanos e a cidadania, respeitando a diversidade humana e cultural, não permitindo a discriminação, o trabalho degradante, o trabalho infantil e o escravo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a redução da desigualdade social, né? Então, essa é a nossa definição, isso é aquilo que a gente acredita e considera como responsabilidade social para a companhia, e a gente diz, quando a gente fala internamente, que não é porque tem uma gerência executiva de responsabilidade social que só as pessoas que estão nessa gerência trabalham, né, na responsabilidade social, mas todos devem acreditar e fazer valer essa nossa definição que foi aí a geradora da nossa política de responsabilidade social. Bom, e aí tem o planejamento estratégico, e no planejamento estratégico foi colocado lá crescimento com desenvolvimento sustentável. E um dos pilares é a responsabilidade social e ambiental, né? Na missão, a gente fala em responsabilidade social e ambiental. E a área de responsabilidade social, até o começo desse ano, ela estava na gerência de comunicação institucional. Ela era uma grande área dentro da comunicação institucional. Ocorreu uma reestruturação dentro da companhia, fruto, uma coisa trabalhada aí ao longo dos últimos 3 anos, e fruto da dimensão que a companhia vem atingindo nos últimos anos, se achou interessante criar uma gerência executiva de responsabilidade social e
isso realmente é muito importante, mas o mais interessante aqui é dentro de que diretoria, de que área ela está junto, porque a gente está agora aqui, ó, discutindo junto com recursos humanos, está discutindo junto com segurança, meio ambiente, eficiência energética e saúde, né? Está junto com a gestão, organização e gestão e governança. Então, a gente está discutindo com os nossos pares, né? As pessoas da área de responsabilidade social dentro da Petrobras estão tendo a oportunidade de discutir com seus pares, né? E essa é a estrutura da gerência executiva de responsabilidade social. Você tem aí 4 grandes gerências que fazem a responsabilidade acontecer com a ajuda de toda a força de trabalho, é claro, que é a orientações e práticas de responsabilidade social, relacionamento comunitário, investimentos sociais e avaliação e desempenho. Dentro dessa área aqui de avaliação e desempenho, tem uma coordenação do relatório de sustentabilidade, que entre as ferramentas que se utiliza aí o GRI para orientar a forma de elaborar o seu relatório e vem aprendendo, né, vem ajudando e construindo aí essas ideias junto com o GRI. A gente tem investimentos sociais com os programas ambientais e os programas sociais, são as grandes linhas de patrocínio socioambiental da Petrobras, Programa Petrobras Ambiental e Programa de Desenvolvimento e Cidadania. Essa é nova, é uma gerência de relacionamento comunitário, uma coisa que a gente sentia muita falta e hoje a gente tem, e destaco aqui essa coordenação da Agenda 21, que é a metodologia, uma metodologia criada durante a Rio 92, e é a forma como a gente pensa e trabalha o relacionamento comunitário. E a gerência de orientações e práticas de responsabilidade social, da qual eu faço parte, aonde a gente trabalha todas as ferramentas e as ideias e os preceitos da gestão e o nosso sistema de gestão e responsabilidade social. Bom, a gente já tem hoje, né, há alguns anos, uma política de responsabilidade social e ela tem 8 linhas: atuação corporativa, gestão integrada e desenvolvimento sustentável, direitos humanos, diversidade, princípios de trabalho, investimento social sustentável e compromisso da força de trabalho. Não vou falar de todos eles, mas eu vou fazer uma referência nessa questão aqui da diversidade. Ontem foi colocado aqui que a discriminação ela é pior ainda quando ela racionaliza, quando ela utiliza da sua inteligência para criar ainda, ou seja, ela é sutil, né? E eu estava pensando nisso e me veio na cabeça uma frase, uma expressão dito popular aí que se fala muito, que é uma coisa que realmente a gente deve deixar no século XX, não trazer para o século XXI, que é uma máxima machista que fala o seguinte, que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. O que a gente tem que falar agora no século XXI, gente, é o seguinte, que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher e vice-versa. Porque isso é que é uma visão de uma ideia de respeitar a diversidade. Então, essas coisas, essas ideias preconceituosas, elas entram de forma sutil no nosso dia a dia, às vezes através de frases ditas da sabedoria popular, né? E aí, outra coisa que me chama a atenção, e a gente tem hoje na Petrobras uma presidenta, né? Olhando aí as personalidades da história brasileira, né? E como a gente quase não vê a presença da mulher. Dizem que o Brasil é um país carente de heróis. Com certeza, se ele é carente de heróis, ele é muito mais carente de heroínas, mas elas existem, né? Que a gente tem que reconhecê-las, né? E para isso a gente tem que trabalhar sim a questão da valorização da diversidade e trabalhar sim combater qualquer tipo de discriminação em todos os segmentos da sociedade. Bom, outro preceito interessante e importante é a questão das partes interessadas. Aqui está a Petrobras, porque eu posso falar da Petrobras, mas antes, né, no passado, existia uma visão
central, né? Essa visão de Friedman, por exemplo, que a empresa deve dar lucro para os seus acionistas, é uma ideia que está ligada a esse passado centralizador, a empresa como um umbigo, né? Unidimensional. E essas coisas estão mudando. Esse aqui é o que a gente considera hoje, dentro da Petrobras, como os nossos públicos de interesse, né? E se a gente pensar só um pouquinho, a gente vai ver que existem muitos outros, muitas partes interessadas. A gente olha aqui o seguinte, vejam só, a gente fala que sustentabilidade é o quê? É social, é econômica e ambiental. O ambiental está relacionado ao homem, claro, porque o homem faz parte do meio ambiente, mas está relacionado a todo o conjunto da biodiversidade. E a biodiversidade não é a parte interessada? Algum de vocês aqui, levante o braço, quem conhece uma empresa que coloca entre seus públicos de interesse e parte interessada, a biodiversidade. Mas é lógico que ela está lá, né? Então, se a gente pensar um pouco mais, a gente começa a inserir outros aqui. E, às vezes, aqueles que a gente nem imagina estão sendo impactados pela gente. Impacto positivo ou negativo, mas estão sendo impactados. Bom, trazendo aí o alinhamento com o Pacto Global, que foi apresentado pelo professor Norma, a Petrobras adere ao Pacto Global em 2003. Em 2006, o então presidente Zé Sérgio Gabrielli passa a compor o Conselho do Pacto Global Internacional e, atualmente, a Petrobras é a presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global. Já foi falado aí, eu não vou repetir o que é o Pacto Global, mas eu reforço aí a dimensão hoje presente em 145 países do Pacto Global. E a rede brasileira, do qual a Petrobras faz parte do board aí, a presidente, junto com a Braskem, CPFL, Itaipu e Nutrimental, que são as vice-presidências, e o ponto focal aqui no Brasil é o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, o PNUD. Esse número de participantes vem aumentando. Desse número de 487, 313 são empresas, esse é um dado recente, é do mês passado. 313 são empresas. E existem organizações de outras áreas também. E uma coisa que é importante é que só em 2011, diversas empresas que eram signatárias foram desligadas. Por quê? Porque não fizeram acompanhamento, não apresentaram acompanhamento. Ou seja, não basta você ser signatário, isso é muito importante, você se manifestar o interesse, ir lá, coloca o selo, diz que é signatário, mas você tem que apresentar o reporte anual. E a Petrobras, como ela faz isso? Ela faz isso junto com o seu relatório de sustentabilidade. Ela utiliza também, ou seja, as diretrizes do Pacto Global como uma referência para uma análise de como ela está trabalhando a sustentabilidade dentro da sua estrutura, né? Aqui são as diretrizes e trazendo o exemplo aí da diversidade, aonde a gente trabalha a diretriz 6, né? E algumas ações que a gente vem trabalhando internamente, como, por exemplo, a expansão da licença maternidade de 4 meses para 6 meses. Né? Apesar de que a gente sabe que isso não é só o suficiente, porque a licença ela deveria ser, na verdade, não maternidade, mas parental, né? Tanto para homens ou para mulheres, como em alguns países com uma legislação mais avançada. O selo Proequidade do governo federal, que foi citado aqui na manhã de ontem. Trabalho de salas de apoio à amamentação. Então, são iniciativas, né, que visam o quê? Você trazer uma consciência e um valor da diversidade no âmbito da corporação. O relatório, nosso relatório de sustentabilidade, ele apresenta aí, utiliza as diretrizes do GRI e do IBASE, ele
tem um teste de materialidade que ele é feito com os públicos de interesse. Os diversos públicos de interesse são convidados a, nessa época, no final do ano, fazerem uma avaliação do relatório do ano anterior para orientar a elaboração do relatório do ano seguinte. Estamos nesse momento agora, exatamente. E qual é um dos objetivos? Por que fazer um relatório de sustentabilidade? Bom, um deles é que você está fazendo aí uma ferramenta de diálogo com as partes interessadas. E também uma ferramenta de gestão corporativa. É o autodiagnóstico. É um momento que você para, se olha, conversa com os seus pares dentro da empresa, eles trazem as informações da empresa do tamanho da Petrobras. A gente tem um esforço e tem um desafio, esse é um dos desafios de elaborar um relatório de sustentabilidade, o tamanho da empresa. E, não sei se alguém aqui conhece, primeira coisa, quem aqui já parou para ler um relatório de sustentabilidade? Bom, um ali levantou o dedo. Outro ali atrás, mas a maioria, vamos ser sinceros, nunca parou para ler um relatório de sustentabilidade. Mas eu recomendo que leiam, principalmente daquelas empresas que vocês são clientes. E se acharem cansativo ler, pelo menos visitem esse blog aqui, que é um exemplo que eu acho fantástico de testando os limites da sustentabilidade. Esses caras, se a gente acha chato, às vezes acha chato ler um relatório de sustentabilidade, esses caras eles são tarados por relatório de sustentabilidade, eles leem todos. E eles fazem um conjunto de perguntas e encaminham para a empresa, e eu vejo lá como ficam os nossos colegas que trabalham com o relatório de sustentabilidade desesperados, tentando responder. Né? Então, esse é um exemplo claro, a sociedade está olhando. E aí, todo ano a gente recebe as perguntas deles. E esse aqui foi o do ano passado. Ficamos muito felizes com a atenção e o respeito que a empresa teve com o nosso blog, pois são atitudes assim que garantem o bom relacionamento da empresa com seus públicos de interesse e garantem a efetividade do processo de accountability. Né? Então, uma das perguntas que se tinha posta para esse painel era se é importante e como que isso reflete o reporte, a gestão da sustentabilidade para a empresa. E aqui está um exemplo direto, né? Com certeza, pelo porte e importância da empresa, este foi o post em que a equipe literalmente buscou testar os limites. As perguntas apuradas foram condizentes com o nível do relatório apresentado. Isso aqui foi relativo ao relatório de 2010, né? E o que eu acredito, no entanto, é que bom, legal, fomos bem avaliados em 2011, mas o banho de ontem não vale para o dia de hoje, então a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, né? Tem que continuar fazendo aquilo e buscando melhorar. Outra ferramenta importante que eu recomendo que os senhores e as senhoras, todos, né, e todas, tomem conhecimento, é a ISO 26000. Ela foi concluída no final de 2010, é um documento que ele não é certificador, mas ele é orientador, é muito importante, recomendo a leitura, e ali você consegue ver uma grande parte das dimensões da sustentabilidade, uma vez que ela está dividida em temas centrais, que é o envolvimento e o desenvolvimento da comunidade, direitos humanos, práticas de trabalho, práticas operacionais justas, temas de consumidores, meio ambiente e a organização aqui, passando por todos esses temas. Não sei como é que estamos de tempo. Não quero que toque aquela sirene, né? Tinha que ter comentado assim, para dar... Na hora que eu fosse falar alguma coisa para chamar a atenção, a gente... eu trouxe aqui também aquilo que foi apresentado pelo professor e pesquisador Domênico de Masi na segunda-feira, fazendo associação com o nosso tema desse painel.
e aonde ele coloca como uma tendência a ética. A 8ª tendência dele foi apresentada a ética. E ele fala o seguinte: em 2020 o mundo será mais rico, mas continuará desigual. A visibilidade das desigualdades alimentará movimentos e conflitos. E as empresas, elas estão, se não se veem, precisam se ver nessa frase aqui, e como que elas vão gerir isso daí, né? Hoje em dia, a gente tem a dimensão do que está acontecendo no mundo todo, numa dimensão aí, de tempo de segundos, minutos. Portanto, a sociedade pós-industrial será mais honesta e menos violenta do que aquela industrial. É isso que a gente espera, é isso que a gente tem que trabalhar, né? E aí a gente tem que fazer valer cada vez mais essa questão da ética como um valor para as corporações. Finalmente, eu acho que a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Uma das questões que foi colocada para esse painel, é como o Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional, os Conselhos Regionais devem fazer para ampliar a gestão na sustentabilidade dentro das empresas. Eu acredito que seja com educação. Ontem foi assinado um protocolo de convênio aqui com a Organização Internacional do Trabalho, e eu acho que um dos caminhos é por aí mesmo, investir na educação e na capacitação das pessoas, para elas estarem informadas para criar um futuro melhor, né? Então, agradeço e obrigado. Bom, pessoal, agradecer aí ao Edson pela brilhante apresentação. Edson, eu queria só fazer uma correção, porque você falou que tinha um provérbiozinho aí, um dito popular para deixar no século XX, né, que é: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Aí você sugeriu que fosse ao lado de um grande homem sempre ter uma grande mulher, vice-versa, mas para ser politicamente correto, às vezes ao lado de um grande homem tem outro grande homem, e ao lado de uma mulher também pode ter outra mulher. Bom. Sugestão para a próxima, né? Pessoal, devido ao horário de voo de alguns palestrantes, a gente não vai poder debater, infelizmente. Então, cabe a mim aqui fazer um fechamento, né, do nosso painel. Eu acho que foram apresentações muito interessantes, muito produtivas, com vários insights. Eu achei especialmente interessante quando a Gláucia colocou que esses princípios de sustentabilidade, os princípios do Pacto Global, eles devem primeiro começar em casa. E isso é fundamental, porque é a partir de casa que a gente leva para dentro das nossas empresas, né? Tem uma frase que é de um político britânico, de Israel, que eu adoto ela como lema de vida, que ele diz o seguinte: que a vida é muito curta para ser pequena. Então, e a gente tem esse poder de escolha. Quando eu botei ali o Darth Vader ali lutando com Luke Skywalker no começo daquele vídeo, como todo bom nerd, né, admirador, até meu caderninho de Guerra nas Estrelas, para mostrar como nós temos o poder de escolha, né, e a gente está sempre sendo seduzido, vamos chamar assim, a esse lado negro, principalmente no Brasil, onde as nossas instituições não são suficientemente fortes. Então, a todo tempo, né, vai surgir um fiscal de alguma coisa, sugerindo que, ao invés de você agir corretamente, você pode agir de uma forma escusa. Então, esse também é um dos princípios que o Pacto Global visa combater, o princípio, né, relativo à corrupção. Bom, então nós temos esse poder de escolha, de dizer não, eu quero fazer da minha vida uma vida grande, por mais curta que ela possa ser. Então, eu acho que a gente tem um tempo de trabalho, de vida útil, digamos assim, de 40, 50 anos, com muita sorte, e a gente tem que fazer desse tempo o máximo possível para deixar algo de legado por aqui. E acredito que esse evento, ele é um marco, porque nós temos mais de 2.000 pessoas inscritas, né? É um marco dentro da administração, porque eu costumo dizer que a administração é o caminho mais fácil para a gente promover mudanças no nosso mundo. Por quê? Porque é um mundo dominado por organizações. Então, no momento em que nós passamos a administrar melhor as nossas organizações, nós promovemos mudanças no mundo de maneira muito mais fácil e eficaz, né? Como diria o saudoso Drucker.
Então, pessoal, queria agradecer a todos os painelistas, acho que foi uma tarde muito proveitosa, agradecer a atenção de todos, dar-lhe as graças a Héctor também, de Argentina, e foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço em nome do Conselho Regional do Rio de Janeiro, do Conselho Regional do Rio Grande do Sul e do Conselho Federal de Administração. Muito obrigado. E pedimos, então, ao presidente do painel, Leandro Vieira, para realizar a entrega dos certificados aos painelistas e também a recordação do evento. Por favor.